Boa noite, galera que está entrando. Esse vai ser mais um de Papo com Cris. E a entrevistada de hoje vai ser a Helena Bretas. Já vou conectar com ela aqui. Só um minutinho. Vamos falar hoje de racismo estrutural e suas vertentes. Um assunto bem delicado, que dói até hoje na carne. E espero que vamos poder esclarecer algumas coisas aí. Olá, boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ver? Tô sim, você? Tô vendo. Primeiro, vou te apresentar, né? Essa pessoal, galera do De Papo com Cris, é a Helena Bretas. Ela é dirigente da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade, e da UBM, União Brasileira de Mulheres. Hoje vamos falar, como eu já disse um pouquinho antes, sobre racismo estrutural e suas vertentes. Antes de começar o nosso assunto, eu vou fazer um contexto histórico, coisinha rápida. Vamos lá. Que a escravidão no Brasil durou mais ou menos mais de 300 anos, certo? Até a nossa suposta libertação pela princesa Isabel. E vindo para os dias de hoje, 75% das vítimas de violência no Brasil são negros. Os negros ganham 42,5% a menos nas empresas e ocupam até menos ou até 30% dos cargos. E nas nossas escolas, a gente não aprende praticamente nada sobre a história dos negros, a não ser que nós fomos escravizados. Passando para a semana passada, teve o caso da morte de João Pedro numa operação policial na favela, de outro jovem também no Morro da Providência. Teve o racismo contra a estudante do Liceu Franco Brasileiro. E ontem, durante uma live da revista Glamour, tivemos um caso de racismo para a apresentadora Luanda Vieira e a sua entrevistada, a Thelma, ex-BBB, que é médica também. Dito tudo isso, antes da gente começar a falar sobre racismo estrutural, o que é o racismo? Bom, boa noite a todos que nos assistem. Então, o racismo, ele é um sistema de discriminação que ele vai proporcionar vantagens e desvantagens. Eu falo isso porque muita gente às vezes encara, né, o racismo como aquela coisa pessoal, né? Você não gosta de negro, por isso que você está sendo racista, você vai chamar o negro de macaco, você olha para a cara dele e acha que ele é inferior, quando na verdade é um processo que se inicia com o conceito mesmo de raça. Quando você tem lá atrás, né, as grandes navegações e você vê que a pessoa saiu do lugar dela, que só tinha iguais a ela, e você passa a ver o outro, né? E aí é colocada uma nova forma de você subjugar aquela pessoa. E aí é mais ou menos essas que foram iniciadas as bases do racismo. E aqui, no Brasil, especificamente, ele acontece com esse processo que ele vai colocar o negro nesse local de desvantagem e o branco no local de vantagem. E a questão do racismo. Qual a diferença entre racismo, discriminação racial e preconceito racial? Por que isso foi dividido e não é uma coisa só? Muito boa essa pergunta, porque é importante a gente separar esses conceitos, porque tem ideias diferentes, né? O preconceito ele vai ser aquela ideia que você capta da sociedade de alguma coisa que é meio que pré-estabelecida, né? Por exemplo, todos os negros sabem sambar, né? Porque a maioria dos negros são os que comandam as escolas de samba. Todos os negros sabem jogar futebol, porque a maioria dos clubes você tem grandes jogadores negros que têm destaque. Todos os asiáticos são muito bons em matemática, porque você sempre vê lá uma inovação tecnológica da China, do Japão. Só que isso necessariamente não é verdade. Você está pegando a característica física da pessoa e está assumindo que aquilo ali é um preconceito, como o próprio nome já diz, né? A discriminação, o preconceito ele vai ter a ver com o estereótipo. Então, né? Você está vendo. A discriminação ela já vai ter a ver com poder, porque você está oprimindo alguém. Então, não tem discriminação, você está separando aquela pessoa, você está colocando ela em outro local. Então, não tem como a gente falar que
discriminação não está ligada a poder. E aí a discriminação ela pode ser além da racial, né? A gente vai ter a discriminação contra mulheres, contra indígenas, contra LGBTs e tudo mais. Vai ter vários grupos que vão ser atingidos por essa discriminação. O racismo é esse processo de sistema de discriminação racial, em que os negros vão sofrer essa opressão específica, enquanto vai ter um outro grupo que vai sofrer de várias vantagens e vai se beneficiar disso para poder estar na sociedade. É importante frisar que todo racismo ele é estrutural. Por quê? Porque o racismo, como ele é esse processo, ele precisa dessas estruturas da sociedade. Então, ele vai usar quem? A política, né? O Estado, ele vai usar o sistema jurídico, ele vai usar a ideologia e ele vai utilizar a economia, né? A grana, para colocar quem é que vai estar nesses locais. Então, por isso que o racismo ele precisa se fundamentar em alguma coisa. Por isso que a gente não pode citar que ele não é estrutural. O que acontece é que existem vários tipos diferentes de manifestação de racismo que vão acontecer justamente por esse racismo ser um sistema complexo. Porque o racismo ele vai precisar que sempre a pessoa, no caso aqui do Brasil, a pessoa negra, esteja embaixo. E aí, se você usar uma única forma, né, ele em algum momento vai ter algum tipo de ascensão. Então, você tem que usar sempre algum tipo de mecanismo diferente que vai botar ele lá embaixo de novo para ele poder ser explorado por esse processo. E tem algumas concepções, né, do racismo, a concepção individualista, institucional, estrutural. Qual é, vamos dizer assim, aonde cada um desses é visto na sociedade? Sim, a gente vai começar, né? O racismo, quando a gente vê a escravidão, né? A história do Brasil, de lá para cá você teve vários estereótipos racistas que foram colocados para poder as pessoas negras estarem naquela situação. Né? Era colocado que as pessoas elas não eram pessoas, elas eram tratadas como objetos. E aí, após isso, então ali já começou a parte ideológica do racismo, que é você dizer que o negro é mau, que ele não tem alma, que ele é permitido que você explore ele, que você utilize ele como mercadoria mesmo, para o seu ganho pessoal. Quando isso vai acabando, né, a gente vai entrando no final, na parte da escravidão, você vai ocorrer a libertação, depois de muitas insurreições negras, né, muita luta, muito quilombo, muito tudo, e aí você vai ter essa massa dessa população que é indesejada na rua. Né? Eles foram largados com uma mão na frente e outra atrás, mas e aí? Né? Como é que a gente vai... Naquela época, como imperava o racismo científico, as pessoas acreditavam, né, que era só trazer pessoas brancas, né, europeus e tudo mais, como imigrantes, que a gente ia resolver esse problema. Só que não foi bem assim que ocorreu, né? A gente teve o contrário, teve um aumento da população. Então, a gente precisava de quê? Como é que vai ser isso? A gente precisa começar a colocar leis que impeçam que essa população tome o espaço, sabe? Você precisa colocar leis que vão determinar até onde essa população vai chegar. E aí começa o ponto das instituições. As instituições, elas vão entrar o racismo institucional, vão ser instituições públicas e privadas que vão fazer esse processo de demarcar qual é o espaço de cada um. Quando você cria, por exemplo, a lei da vadiagem, né, você está dizendo que todo mundo que não trabalha vai preso. E quem é que não trabalhava? Naquele momento? Naquele momento, os negros. Exatamente. Então, você já está colocando que o negro vai para a cadeia. Aliás, a gente vê que essa forma é importante de falar do racismo institucional, porque existem duas formas na sociedade muito utilizadas para tirar as pessoas de circulação, que é prisão e hospício. E a gente vê que no passado isso foi amplamente utilizado, principalmente o hospício, né? Você vê não só com pessoas negras, mas com mulheres, né? Qualquer um que
tinha uma ideia diferente do que estava colocado, jogava para o hospício. E a gente vê o principal documentário assim, que marcou assim, a minha visão disso foi o Holocausto Brasileiro, né, que fala daquele hospício gigante em Barbacena, em Minas Gerais, que eram colocados órfãos, todo tipo de pessoas indenizadas, e as pessoas passavam por atrocidades, atrocidades. Isso pós-escravidão, lembrando que não estava mais escravidão, mas essas pessoas eram colocadas ali para sofrer mesmo, para fazer trabalhos forçados, para sofrer experiências, e é dessa forma que essa estrutura age, né? Você é indesejado, ela tem que ter uma forma de controle, e a forma melhor de controle é isso, hospício ou prisão. Então, o racismo institucional ele vai atuar dentro dessa área porque ele vai determinar com essas instituições, que aí vão ser diversas da sociedade, né? Empresas, igrejas, escolas, tudo elas vão funcionar dentro da estrutura. Mas a diferença está justamente aí. A estrutura, o racismo estrutural, é tudo. O racismo institucional é o racismo manifestado dentro dessas instituições. Mas o racismo continua existindo, porque mesmo que você troque a instituição, né, por exemplo, na escola, você vai ter aquela pessoa ali que está sendo racista, e aí você vai colocar assim, vamos trocar o diretor. Só que o problema não é o diretor, o problema é a ideologia que está na sociedade toda, que faz com que aquilo se manifeste. O problema foi quem escreveu o livro, Isso, que colocou... Já vem, desde os primórdios, né? Então vem vindo... E fica difícil tirar isso dessa instituição, no caso. Né? Exatamente, é para colocar por que isso? Justamente por causa da estrutura. A estrutura, o racismo estrutural, ele faz com que a gente entenda que as ações elas não são só conscientes. Né? As ações elas estão impregnadas, elas são às vezes inconscientes, mas não inconscientes no sentido de não foi minha intenção. É no sentido de que você nasce e é doutrinado para aquilo. Você é treinado para poder aceitar essa forma como as coisas vamos dizer assim. E no caso do racismo ainda institucional, tirando as escolas, empresas, qual outras áreas que a gente vê também que pode estar impregnado esse racismo estrutural? A polícia, por exemplo? Sim, com certeza. Em tudo, na verdade, né? E estão dizendo aqui que o meu áudio está dando eco. E o meu tá baixo. Calma aí. Bom, aumentei o volume. Não sei se está melhor agora. Tá melhor? Dê um feedback pra gente. Então, na verdade, essas estruturas, principalmente do Estado, são todas. A polícia é um braço de coerção do Estado. A polícia, ela serviu para quê? Ela foi criada, principalmente a polícia militar, logo depois do fim da escravidão, quando as pessoas sentiram medo de que aqui virasse o Haiti. Essa é a realidade, né? A Revolução do Haiti, para quem não sabe, foi a revolução de uma colônia negra da América Central, em que os negros tomaram o poder e acabaram matando todos os brancos. Tanto é que é até engraçado que na Constituição do Haiti, eles colocaram na Constituição que todos são negros. Todas as pessoas que nascem no Haiti são negras, mesmo que sejam brancos. Mas são negros porque era uma forma de... uma posição política, né? Vamos dizer assim. Então a polícia ela foi criada para isso, ela foi criada para poder controlar. E qual é a forma de controlar? Aquilo que eu tinha falado, né? Hospício ou prisão. Então a gente tem que colocar esse braço do Estado para poder controlar essa população, para evitar que essa população se volte contra esse sistema. No caso, quando a gente traz para hoje, é uma forma que o racismo se adaptou, né, para poder, baseado nesses estereótipos racistas da escravidão, é o imaginário social do bandido. O que é isso? É quando você coloca que quem é o bandido? Bandido é tudo de ruim, né, na sociedade. Aquela coisa que você não quer, você vai encontrar com ele vai te matar, ele vai te estuprar, ele vai te roubar. É isso que colocam sempre pra gente, né? O bandido, é aquela coisa que merece ser extirpada. E aí, quem é o bandido que é colocado pra gente? É sempre
É sempre o negro. Uma pessoa negra, geralmente, né, jovem, morador de favela. Sim, você vê sempre. O mais engraçado é que você vê sempre, quando é passado na novela e até no noticiário, o bandido é relacionado automaticamente com o traficante. Como se não existisse outro tipo de crime no Brasil. Não existisse falsificador, não existisse corrupto, pedófilo, não existisse nada. Só existe o traficante. E a guerra às drogas, né, que foi uma forma do Estado de vamos solucionar o problema. O bandido é ruim. O bandido é quem? O traficante. Como é que a gente soluciona isso? Colocando a polícia lá dentro. E aí a gente põe a polícia para matar todo mundo que está lá. Porque esse é o treinamento da polícia militar. Né? O treinamento não é ser polícia, não é agir com inteligência, não é planejar as coisas, é acontecer o que aconteceu aqui em São Gonçalo, que é entrar atirando em todo mundo, dar 70 tiros numa casa que tem um menino de 14 anos deitado no chão. É assim que a polícia age, né? Então, infelizmente, essa é uma forma que um braço armado do Estado para deixar morrer, porque é isso que significa o racismo, né? O racismo, ele cria essa linha de fazer viver quem é que vive, quem é que vai ter todos os benefícios e quem é que vai morrer. E aí ele se manifesta tanto dessa forma que a gente acabou de citar, que é morrer com uma bala na cabeça mesmo, quanto de outras formas, que aí são as outras instituições, o próprio Estado, que ele não funciona para a população negra, que aí acontece a continuidade do racismo institucional. Por exemplo, a saúde. Né? Quem é que utiliza o SUS? Quem são as pessoas que, quanto mais longe do centro, mais o hospital é ruim, né? Vai chegando para a Baixada Fluminense, vai chegando para a Zona Oeste, quanto mais longe ali daquele centro, pior. Tem menos médico, tem menos remédio, tem menos tudo. Por quê? Porque a intenção é essa. Eles sabem que a população mais marginalizada, que é a população negra, por quê, né? Por causa desse resquício da escravidão, a maioria da população negra é pobre, está nesses espaços, longe do centro. Ninguém está na Zona Sul. Então, na Zona Sul, a gente sempre tem aquela coisa bonitinha. Enquanto quanto mais você se afasta, a mesma coisa, educação. Né? A gente vê um colégio no centro da cidade que não vai ter tiroteio em nenhum momento. Enquanto a gente vê um colégio próximo da periferia e da favela, em que a aula é interrompida. Você vai lá na Maré, tá cheio de bala o portão da escola, sabe? A intenção é justamente essa. É outro tipo de racismo que pode se manifestar, que está coladíssimo com o racismo institucional, é o racismo ambiental. O que é isso? É quando você nega para essa população o direito ao básico do meio ambiente, né? A sobrevivência. Por exemplo, o direito à água, o direito a um esgoto tratado, o direito a ter um espaço, né? E aí as pessoas pensam assim, mas isso aí eles sempre fazem com as pessoas que estão mais para a periferia. Mas onde eles escolhem para colocar um lixão, por exemplo, um aterro sanitário? Nunca vai ser na Zona Sul. Você não vai ver, mesmo que tenha um espaço gigantesco, vai transformar em zoológico. Entendeu? Nunca vai transformar em lixão. Agora, se a gente for mais para lá, né, eles já vão... Olha que lixão bonito ali. Inclusive, tanto dessa forma como ao contrário. Aqui em Niterói a gente tem um caso clássico de racismo ambiental, que foi o Morro do Bumba. O Morro do Bumba foi um ex-lixão, né, um espaço que foi um lixão, e depois que foi fechado, as pessoas começaram a morar lá, porque não, né, dificuldades financeiras, não tinham para onde ir, e foram morar no lixão. No pós-lixão, né? E a prefeitura, quando ela se deu conta, já tinha um monte de gente lá, tinham vários estudos dizendo que aquele lugar era perigoso, que poderia dar algum problema por causa do gás metano, né? O lixo estava ali ainda. E o que a prefeitura fez? Autorizou a urbanização. Falou, não, gente, pode morar, vamos lá, vamos dar asfalto para vocês, vamos fazer tudo aqui, vai virar um novo bairro, né? Ocorreu aquele processo do favela bairro lá no Morro do Bumba. E o que aconteceu em 2010? Veio a chuva, abriu o morro no meio e as pessoas morreram, né? Um completo descaso do Estado, que na hora que ele viu que aquilo ali estava se manifestando, ele poderia tentar realocar aquelas pessoas para outro lugar, que era a vida delas que estava em jogo. Mas não, quando você asfalta, você está dizendo que está tudo bem. Né? Então essa é uma outra forma, né, de manifestação
que o racismo institucional, nesse caso, o racismo ambiental pode se manifestar. É cruel, né? São várias formas, é um sistema muito bem fechado, que vem, é um projeto mesmo, um processo histórico de várias formas para você ir eliminando e controlando essa população. E acaba achando isso normal, né? As pessoas acabam achando que é uma coisa normal. Não, gente, é normal, não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com preconceito. É algo normal mesmo que está acontecendo, porque vem de antes, as pessoas são pobres, e é isso. E nesse caso do Bumba, além do racismo ambiental, entra também o racismo político, né? Sim, que é justamente um racismo institucional, né? Um outro braço do racismo institucional, que é o Estado, né? Enquanto eu falei que no racismo estrutural a gente tinha a ideologia, a economia, o poder jurídico e o Estado. É isso, o Estado está aí para isso. A função dele nesse processo é controlar, é ver a melhor forma de eu me adaptar para poder controlar, coagir essa população e controlá-la. E uma coisa interessante que você falou, que é justamente dessa questão da naturalização. Porque a função mesmo desse processo é naturalizar a violência contra pessoas negras, de todas as formas. Você vê que esse caso que a gente citou, por exemplo, da polícia, é uma coisa tão natural para as pessoas, que primeiro as pessoas, pelo imaginário social do bandido, elas acham logo que é traficante, né? A polícia vai lá, diz que matou tantos traficantes, fica tudo bem. Aí, a não ser que a família tenha algum tipo de visibilidade, vá na imprensa, mostre uma carteira de trabalho, alguma coisa do gênero, as pessoas acham que está tudo bem. Só que mesmo como não existe pena de morte no Brasil, mesmo que aquela pessoa fosse um traficante, ela não teria que estar morta, ela teria que ser presa, julgada, né, dentro dos âmbitos da lei, mas ali, nesse caso, ela é automaticamente eliminada. Nos Estados Unidos, você vê que por eles terem outro tipo de processo, né, como o racismo se deu lá, você vê que quando acontece alguma coisa, já gera uma revolta maior em toda a comunidade negra. Né? Você vê artistas, você vê todo mundo se manifestando, porque lá é uma coisa amplamente explícita por eles já terem passado pelo processo de apartheid. Né? Eles sabem, todo negro que está lá sabe que independente do local dele ali, o branco vê ele de uma forma diferente. Né? Quando tem dinheiro, finge que não vê, mas no fundo vê. Né? Aqui é uma coisa mais diluída, justamente por esse processo que a gente passou de pós-escravidão, de achar que o mito da democracia racial, né? De achar que todo mundo é igual, que isso é que é a nossa brasilidade, né? Esse sofrimento que aconteceu antes foi o que deu início à nossa brasilidade, então nós somos todos irmãos, está tudo bem. E quando a gente vai naturalizar essa violência, a gente naturaliza tudo. A gente naturaliza, por exemplo, a falta de pessoas negras em todos os espaços. Você olha para o Congresso Nacional e você vê a maioria de brancos e está tudo bem. Você olha para a televisão, você vê a maioria de brancos, está tudo bem. E quando você vê uma pessoa negra, qual é a primeira coisa que as pessoas falam? Entrou lá por causa da cota. Que foi o que esse último cara lá, o ex-diretor da Band, falou da Maju Coutinho, né? Ela só tá lá porque ela foi xingada por causa da cor dela, né? Ela não fez não tem talento, não fez um curso, né? Ela não tem um currículo, ela foi exclusivamente lá por causa da cor dela, só porque ela se destaca da cor de todos os outros. Né? Então, é uma naturalização e outra, né? Essa naturalização também causa essa coisa de você racializar o outro e nunca se racializar. Porque se a gente for parar para pensar, né? Quando a gente fala das minorias, que é o negro, o LGBT, o indígena, as mulheres, né? As pessoas pobres, quem é a minoria? Né? Se você for contar tudo, isso aí é a maioria da população. Quem é a minoria? É o homem branco. Sim. Mas como ele está em todos os espaços que a gente vê, todos os espaços de importância, ele é colocado como universal, né? Parte de mim, eu sou o normal, vocês são as exceções. E isso é feito propositalmente para poder apoiar todo esse sistema. E aí você vê que não
há uma movimentação, justamente por causa disso, não há uma movimentação real da sociedade para combater essa estrutura racista. Porque acaba que as pessoas brancas, ninguém tem culpa, né, de ter nascido branco, óbvio, né? Mas você acaba que a pessoa, ela fica assim, e agora? Né? Porque eu nasci branco. Aí estão falando que o racismo é praticado por branco. Mas eu não sou racista, porque eu tenho um parente negro, porque meu amigo é negro, porque eu já fui tive aula com um professor negro, afins, e aí eu não olho para o negro e acho ele inferior. Então, eu não sou racista. Então, entendeu? Então, como é que isso funciona? Na cabeça da pessoa, a pessoa cria um parafuso, né? Ela fica assim, ela nega, aí muitos acabam negando, porque assim, não, eu vejo todo mundo igual. Como se o fato dele ver igual ou não impedisse o sistema de agir, né? Impedisse essa pessoa de ter vantagem só por ela ser mais clara, né, em relação à cor da pele dela, de ter uma porta aberta em todos os espaços. Eu costumo explicar como se fosse aquela porta de detector de metal, né? Que o branco passa direto e quando chega o negro sempre apita. Com um determinado espaço, você apita, porque, peraí, você tem que dar mais explicações, você tem que ter um super currículo, você tem que ser, assim, o melhor possível para entrar em todos os espaços, porque senão você pode ser mediano, né? Dependendo de se você for outra cor, você pode ser mediano, que é o caso do próprio cara da Band, né? Você vê que para o cara ter falado uma coisa dessa, ele foi diretor da Band, né? Se fosse uma pessoa negra falando aquilo ali, você acha que ela ia ter outra oportunidade, que ela ia ter milhões de seguidores? Ia ser cancelada, né, no mesmo momento. Né? Mas se uma pessoa branca tem uma passabilidade de falar isso normalmente, falar besteira, falar me arrependi, ser contratado, né? O próprio William Vac, né? Falou lá do É Coisa de Preto e foi demitido da Globo, mas foi contratado pela Record. É isso, né? É o branco sempre arranjando espaço, assim, e o racismo sempre sendo algo perdoável, né? Porque como as pessoas encaram como se fosse apenas uma coisa pessoal, vira uma coisa perdoável. Foi só um vacilo dele e tá tudo bem. Acaba sendo um relativismo, né? Tá bom, foi sem querer, foi uma piada, né? Aquela famosa piadinha de negro, sem graça, que todo mundo faz. Eu tenho um amigo negro, não tem problema não, chama ele de negão, tá legal. Ele gosta. A pessoa às vezes se incomoda, não fala porque tem medo de perder a amizade, de se estressar por essas coisas e deixa passar batido. Falando da Isso leva em outro tipo de racismo, né? Que é o racismo recreativo. Que é justamente sobre isso. O racismo recreativo é essa forma de racismo de você liberar o racismo se for através da piada. Né? Aí o que você faz? Você desumaniza as pessoas. Se você for parar para pensar que quando você está na escola, todas as crianças brancas têm nome, todas as crianças negras são café, carvão, feijão, azeitona, amendoim e todos os tipos de comestíveis negros possíveis e imagináveis, né? Enquanto as pessoas brancas elas têm nome. Assim, pelo menos nas escolas que eu passei, nas escolas que eu frequento, eu nunca vi ninguém chamar uma pessoa branca de tipo assim, leite, arroz, sei lá, cocada, ou algo do gênero, né? Eu sou chamado pelo nome dela, ou se é chamado por algum apelido, é chamado por um apelido por causa de outro tipo de característica física, não por causa da cor da pele. A cor da pele passa. Aí essa pessoa ela é alta, se ela é baixa, se ela é orelhuda, qual é o tipo do cabelo dela e afins. Mas a cor da pele passa tranquilamente, né? A gente vê mas enquanto isso as pessoas acham que tá tudo bem colocar o racismo como forma de piada. E aí isso é, inclusive, legislado pela sociedade brasileira a partir do momento que se você chegar e decidir processar, né? Mesmo que você processe por injúria, não gostei, quero processar a pessoa, acho que foi racismo. A maioria dos juízes são brancos, né? Então os juízes vão olhar e vão falar, não, mas foi só uma piada, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Isso passa a mensagem de que o humor ele sempre passa uma mensagem, né? E isso passa a mensagem de que tá tudo bem você passar a desprezar essa outra pessoa, desde que seja feito de um tom jocoso. Né? Desde que você não seja agressivo, você esteja passado como se fosse uma coisa para fazer as outras pessoas rirem, né? E aí mesmo que você não ri, paciência, né? Foi só uma piada, aceite isso, tá tudo certo. Inclusive essa coisa que você falou do negão é mais essa forma de desumanizar mesmo as pessoas. Eu tava vendo um reality show
que era lá, só tinha um menino negro na casa toda. E aí todo mundo chamava todo mundo pelo nome e só o menino chamavam de negão. Ah, fulano, e o negão. Fulano, negão. Ah, fala lá com o negão. Ah, não sei o quê. E assim, qual a intimidade que as pessoas têm dentro de um reality show para chamar a pessoa de negão 100% do tempo, sabe? Ele não tem um nome? Será que é só porque todo mundo ama ele, todo mundo tá sendo super carinhoso com ele para chamar ele de negão? Né? É uma coisa que talvez as pessoas não percebem, né? Se eu estava assistindo com minhas amigas e muitas delas falaram assim, não, nem reparei, chama, nossa, nem percebi. Mas né, quando você já tem o olho, quanto mais a sua mente abre para isso, né, você tem mais conhecimento disso, você vai vendo que é uma coisa que está dentro de tudo, de tudo. É muito desumano. Realmente. E eu estou lendo um livro do Silvio Almeida, ele fala que a negação do racismo e a ideologia da democracia se sustenta pelo discurso da meritocracia. Ou seja, pô, se eu cheguei lá em cima, estudei, vamos falar, não, ele chegou porque ele não chegou porque ele é negro, ele chegou porque ele estudou. Isso pode confundir, isso pode deixar o racismo de lado. As pessoas vão falar, não, ele chegou por meritocracia, então tudo bem, não importa se seria negro, se ele veio lá de baixo, se ele é negro, veio lá de baixo. Ele chegou lá porque ele lutou, porque ele conseguiu. Então, quer dizer que a meritocracia em si pode, no caso, apagar um pouco desse racismo na sociedade. Ou pode não, aliás, faz isso na sociedade brasileira, né? Mais ou menos. Ela faz de forma visual, né? Porque, tipo assim, a pessoa, ela não consegue subjugar o negro por causa da capacidade intelectual. Por exemplo, o próprio Silvio Almeida, com qualquer outro professor universitário, ninguém pode dizer, né, com toda a produção acadêmica que ele tem, com todo o currículo que ele tem, que ele é burro. Ninguém pode dizer que ele chegou lá porque deram um jeitinho dele chegar lá. Mas sempre vai ter aquele incômodo dele estar naquele espaço. Porque aquele espaço, teoricamente, né, as pessoas não naturalizam ele como uma pessoa que deveria ter conhecimento, né? Ele deveria ser o quê? O faxineiro, o meu porteiro. Ele deveria ser, né, o segurança do shopping. Então, incomoda. As pessoas se sentem incomodadas sem elas perceberem. Elas se sentem incomodadas da presença daquele corpo negro lá, né? E acaba que a meritocracia, na verdade, é um instrumento da branquitude, né, para poder, desse sistema racista, para poder justamente nos subjugar. Porque vem aquela coisa da falta de oportunidades, né? É só você estudar que você consegue. Não importa o quanto é mais difícil para você conseguir aquilo, né? É essa coisa de você colocar histórias de superação, que na verdade são histórias de sofrimento, né? Toda vez que eu vejo alguém compartilhar no meu Facebook aquela história do pedreiro que andava 42 quilômetros todo dia para se formar, gente, é horrível. Imagina uma pessoa pedalar 42 quilômetros por dia. Durante quanto tempo que o moço fez isso? Sabe? E as pessoas, tipo, tá vendo? Se você quer, você consegue, guerreiro. É isso, tá de parabéns. E 42 quilômetros pedalando. Sabe? Não é aceitável. Só que as pessoas, elas nunca vão ver isso, elas não vão problematizar, tipo assim, por que a pessoa pedalou 42 quilômetros para conseguir entrar na escola, para conseguir estar naquele espaço? Vão pensar assim, não, que bom, tá vendo? É força de vontade. É assim que você consegue. Agora ele é uma pessoa formada como todo mundo. Como todo mundo, né? Se ele pedalou 42 quilômetros para se formar, imagina o próximo passo, né? Como é que vai ser muito mais difícil do que qualquer outra pessoa. Essa semana não, hoje eu ouvi falar que o excelentíssimo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que nega a existência do racismo, né? Decidiu lançar um selo não racista. Ouviu você leu sobre isso? O que você me diz sobre selo não racista? Como isso? Como assim? Por que isso, meu Deus? Então, é justamente para ele, porque essa é uma forma de servir a estrutura, né? Infelizmente, a gente tem aliados, os opressores, eles sempre têm aliados, né? Então, a estrutura racista tem aliados e o Sérgio Camargo, infelizmente, é um deles. Ele coloca isso por quê? Porque a partir do momento que ele põe um selo não racista, ele quer dizer, desconstruir que o racismo é um sistema.
ele quer colocar o racismo como uma coisa pessoal. Tanto é que ele mesmo disse, né, no tweet dele que ele ia dar um selo porque tem várias pessoas que foram injustiçadas, chamadas de racista. E nos comentários as pessoas falam assim, me dá o selo. O outro fala, não, dá o selo para fulaninho. Eu tenho um parente negro e me chamaram de racista. Olha só que absurdo, né? Você tira totalmente o foco de ser um processo, de como a gente vai prosseguir juntos para poder superar isso, e coloca isso como se fosse uma guerrinha, né? Como se fosse assim, vitimismo, mimimi, a pessoa não gostou da outra, chamou de racista, né? Agora eles têm um selo, né? Antes você precisava de uma pessoa negra para utilizar o token do racismo, né? Meu parente, meu amigo, meu namorado e afins. Agora é o selo. Você vai lá no Sérgio Camargo, consegue um selo e mostra para as pessoas, não sou racista, eu tenho um selo que eu não sou racista. Olha que maneiro. Bizarro demais. É bem complicado. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, tá de sacanagem, vou procurar ver se é verdade mesmo, ou só se foi um blefe mesmo, porque sei lá, mas quando eu li, realmente, eu falei, pô, tá de sacanagem. E a representatividade negra, ela realmente importa? Pergunta capciosa, pergunta capciosa. Mas eu acho que quando a gente fala de representatividade negra, a gente está falando, na verdade, da normalização dos espaços serem espaços de todos, né? Porque, na verdade, se todos os espaços tivessem todos os corpos, a gente não estaria falando aqui de representatividade, seria uma coisa normal. A gente fala de representatividade justamente porque é inadmissível você ter a maioria da população que não se vê representada em lugar nenhum, né? Quando eu estava refletindo com a minha mãe, por exemplo, a questão das séries de comédias americanas, né? Você vê que a maioria das séries de comédia que vieram para o Brasil foram tudo famílias negras, né? De diversas, aí tem famílias negras ricas, como o Maluco no Pedaço, família negra pobre, como Todo Mundo Odeia o Chris, mas são famílias negras medianas, como Eu, Patroa e as Crianças, mas são tudo famílias negras e tudo gira em torno daquilo ali. Se a gente for parar para pensar quando que isso aconteceu no Brasil, qual é a referência que a gente pode ter, eu não encontro. Sabe? Eu refletindo, pensando aqui, eu não encontro nenhuma referência. E lá nos Estados Unidos... Exatamente. E lá nos Estados Unidos, eles são menos gente do que nós, né? O próprio Spike Lee, assim que ele veio no Brasil, ele disse que viu as coisas que passavam na televisão brasileira e ele achou inacreditável, né? Porque parecia que era Suíça. Ele não parecia, porque não refletia nem um pouco a diversidade da população. Então, assim, existe, eu acho que uma falsa dicotomia quando as pessoas falam assim, não basta ser negro, não basta ser mulher, né? Você precisa ser não sei o que lá. Só que o questionamento tem que ser justamente a cor da pele da pessoa, ou se você vai julgar, vamos julgar direto pelo, então, a ideologia, qual é o processo. Só que o problema é que isso só é colocado quando a gente tem as pessoas negras. Vou dar um exemplo até polêmico. Hélio Negão. Você vê as pessoas falando muito mal de Hélio Negão por diversos motivos. Claro, né? Ele é contra o movimento negro e tudo mais. Mas você vê as pessoas brancas sentando o pau no Hélio Negão, assim como sentam o pau em várias mulheres do PSL, e a gente não vê a mesma coisa em relação aos homens, né? Existem 52 deputados lá e eu não sei a maioria, eu não sei o nome de quase nenhum. Eu só sei o nome das mulheres do Hélio Negão. Porque é os que estão constantemente na mídia. Sim. Os homens brancos do PSL eu não sei o nome, não sei quem é. Eu acho que a maioria das pessoas também não sabe quem é. Né? Tirando quem votou neles, a gente não sabe. Porque justamente ele quer associar essa perfeição às pessoas negras. Né? Porque para estar naquele espaço você tem que ser o melhor. Né? Então o negro ele perde essa capacidade de ter um direito de escolha. Né? Se a gente vai colocar um negro lá, tem que ser o negro perfeito. É claro que se você tem uma ideologia política, você vai querer que a pessoa, né, siga a sua ideologia política. Perfeito. Mas por que as pessoas têm que fazer essa comparação assim? Se for para botar esse negro, põe um branco. Por que você não pode botar outro negro? Né? Eu escuto isso direto, né? Tipo, se fosse para... Tá vendo? Fala em negro e tá lá ele o negão. E daí? Não pode botar um negro progressista no lugar do negão? Tem que botar um pessoa branca. Necessariamente. Sabe? É criar essas faltas de dicotomias para justamente tentar provar alguma coisa que não prova nada, né? O Joaquim Barbosa, por exemplo, é outro exemplo, né? Porque eu canso de ver pessoas falarem assim, ele só entrou lá pela cota.
Tá vendo? Foi eu colocar negro no STF, colocou o Joaquim Barbosa. Tipo, gente, o cara foi o único negro que acessou lá. O único. E tem um monte lá que tá lá até hoje, que faz barbaridades, entendeu? E a reclamação dele é porque ele é negro. Você não pode reclamar porque você não concorda com ele, porque o que ele fez foi errado. A única reclamação é, tá vendo? Colocou lá porque é cota. Lula foi escolher uma cota, colocou Joaquim Barbosa. Então, assim, é isso. É o tempo todo reforçando essa ideia do racismo, né? O tempo todo reforçando a cor da pele, e muitas vezes a pessoa fala isso sem perceber. Se você fala isso, a pessoa fala, não, tô falando isso porque ele pensa diferente de mim, porque a posição dele é diferente, que eu queria alguém da minha posição. Então, por que você fez tanta ênfase de que a pessoa é negra? Né? Então, assim, representatividade é necessária, sim. A gente foi ensinada o tempo todo a nos odiar. A odiar os nossos traços, a odiar o nosso cabelo. Quanto mais escurece, pior, né? Você vê assim, eu que sou uma pessoa de pele clara, já fui, a minha infância foi isso, foi a pessoa excluída, a pessoa que não tinha amiguinho, que ninguém chamava para ir nas festinhas, as pessoas, né? A criança que as pessoas olhavam, falavam de mim e falavam assim, por que você não alisa o seu cabelo? E olha que meu cabelo nem é 4C, né? Meu cabelo é 3B, 3C, né? É cacheado, não tá nem crespo, e as pessoas falavam para eu alisar. Que dirá, quanto mais crespo, né? Mais é essa coisa mais incisiva. Então, assim, o tempo todo a gente é colocado para a gente se odiar, para a gente se achar inferior, para a gente se achar incapaz, para a gente se achar que a gente não tem condições de estar naquele espaço. E aí as pessoas utilizam, inclusive, esse argumento de não tem lá. Se não tem lá, é porque a pessoa não é capaz o suficiente para estar lá. Né? Se a gente nunca teve a maioria do Congresso negro, é porque os negros ou não se candidata, né? Isso que as pessoas falam, ou o negro não se candidata, ou o negro não teve voto. Então significa que ele não teve, né, jogo de cintura suficiente para chegar lá. Nem passa, por exemplo, por crivo de partidos, não passa por questão de financiamento, não passa por nada disso. Para isso as pessoas fecham o olho. As pessoas querem dizer que você nunca vai chegar lá porque... Ou então, comentários racistas piores, né? Que, por exemplo, eu ouvi isso dentro da minha própria igreja, que o filho do pastor chegou para mim e falou assim, eu acho que todo negro é bandido mesmo, porque todo negro que eu vejo preso na televisão, todo bandido que eu vejo preso na televisão é negro. Então, enquanto isso não mudar, eu vou achar naturalmente que todo negro é bandido, né? E ele falou isso, ele teve a cara de pau de falar isso, sendo o único branco do espaço, ele e as irmãs dele. Todo o resto era negro. E as pessoas ficaram, tipo assim, sem reação. Eu fiquei a única pessoa que fiquei debatendo com ele, porque as outras pessoas ficaram, tipo assim, sem reação. E eram pessoas mais retintas que eu, pessoas que já tinham toda uma história, que tinham passado por todo né? Tem todo um para trás, e você fica assim, tipo, pô, nem aqui dentro, né? Nem dentro desse espaço, teoricamente, era para eu me sentir acolhido, eu tenho que ouvir essa besteira, esse racismo dessa pessoa. E é claro que essa pessoa acaba tendo uma passabilidade, né? É deixado para lá. É aquela coisa, a pessoa falou, ela não sabe o que está falando, não tem consciência. Deixou muito passar para lá. Por isso que chegou ao nível que chega ao que está hoje. Ah, não, ele não quis falar por mal. Ah, ele foi mal, está sendo mal interpretado. Aí chegou nessa situação de hoje, né? Porque até eu não vou mentir, até eu mesmo, um tempo atrás, quando eu não tinha também essa visão, essa consciência de negro mesmo, eu olhava uma pessoa da minha cor na rua, eu atravessava a rua. A pessoa fazia a mesma coisa comigo, eu fazia a mesma coisa com a pessoa. Por estar com isso na cabeça. Pô, é um cara andando à noite, um negro de noite, o cara pode ser ladrão. E o cara pode estar pensando a mesma coisa de mim. Então, aí depois eu parei para pensar isso, pô, se eu faço isso, as pessoas vão fazer isso. Por que eu vou fazer isso com alguém da minha cor? Se eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com os outros. Aí eu comecei a ter essa consciência também, que eu também não tinha. Realmente eu achava isso é tão perverso que você vê que isso é que acontece com os policiais. Né? A gente vê que policiais, tem grande parte da polícia que é negra, né? São feitos por homens negros, às vezes que saíram justamente, saíram de uma situação de vulnerabilidade, de pobreza, que chegaram naquele espaço através, né, de muita luta para poder você ter uma estabilidade financeira, e que é isso, ele é treinado para visualizar aquela pessoa negra como bandido, como se ele, quando estivesse sem farda, andando na rua, as pessoas não iam pensar exatamente a mesma coisa dele.
é muito cruel, né? É cruel demais. Por isso que a gente precisa colocar o racismo, ele precisa ser debatido, a gente precisa entender que o racismo é um debate de todos. Porque esse processo, hoje mesmo eu estava debatendo, agora há pouco, no Facebook, com um menino que ele estava falando sobre isso, pautas identitárias. Ele estava querendo dizer que o racismo só afetava as pessoas negras. E eu falei, olha, como já diria o próprio Silvio Almeida, o racismo ele cria vulnerabilidade, mas ele cria poder. Quem não é afetado tem um poder sobre aquilo, ele tem uma vantagem. Então, você colocar que o racismo é problema só de quem é negro, né? Porque só quem é negro corre risco de não ter emprego, de morrer, né? De ser explorado de várias formas possíveis, enquanto você, só porque você nasceu branco, você foi criado com vários privilégios e aí você não vai se colocar no bojo, amigo, né? Porque é difícil ceder, né? As pessoas não gostam, é difícil você ceder, mas a gente tem que ceder. Porque as pessoas só têm, a maioria das pessoas elas só tem essa consciência do quanto isso afeta quando é uma pessoa próxima que é atingida. Quando você perde um parente, quando uma pessoa que você gosta muito sofre algum tipo de racismo, ou verbal ou não verbal, né? Quando você vê essa pessoa não alcançar determinado sonho dela por diversos motivos. Né? Quando você vê essa pessoa que você sabe que é capaz e não consegue emprego de jeito nenhum, e você sabe que a pessoa estuda, que ela é capaz, que ela tem um grande currículo extenso e a pessoa vive desempregada, né? Tem que fazer outros bicos para poder sobreviver. Então, assim, é só aí que você acaba percebendo até aquelas injúrias mesmo raciais, né? De você ter uma pessoa que você gosta muito e ela é chamada de macaca, é chamada de feia, é chamada de cabelo duro, de cabelo ruim, e aí a pessoa percebe que isso em algum momento vai afetar ela de uma forma negativa. Né? Ela pode até achar que não afeta, mas em algum momento isso faz a diferença. Por isso que a gente precisa prezar por uma sociedade mais justa, mais igualitária e que o racismo tem que ser um debate que esteja na boca do povo. Até porque, uma coisa importante que eu vou falar, o racismo ele perpassa tudo, né? Como eu falei, ele é estrutural. Então, todos os problemas da sociedade estão atravesados pelo racismo. Quando a gente vai falar sobre qualquer tema que às vezes as pessoas falam assim, o racismo é uma coisa secundária, a gente tem que focar em outras coisas, todas essas coisas afetam principalmente a população negra. Né? Se a gente está falando de falta de água, de falta de esgoto, quem é a população? Se a gente está falando de meio ambiente, né? As pessoas falam tanto de aquecimento global, de não sei o quê, de deslizamento de encosta. Quem é que mora no morro? Ou próximo? Exatamente, sabe? Então, assim, todas essas coisas que as pessoas às vezes pegam como se fossem pautas que são né, de todos, vamos dizer assim, o desenvolvimento nacional, a economia, não sei, tudo isso, as principais pessoas prejudicadas somos nós. Então, assim, tem que partir da gente. Não pode debater nada disso sem partir da gente. Entendeu? Nós somos a base de tudo. Se a gente foi a base para poder construir o país, na base de muito chicote, de muita dor, de muito sofrimento, a gente tem que ser a base para construir a nova sociedade. Né? Não tem como as pessoas acharem que sem a gente elas vão conseguir construir alguma coisa. Não vão. A gente que sustenta isso aqui, gente. Um documentário chamado Última Abolição, um pouco tempo atrás. Teve um professor, deixa eu lembrar o nome dele, acho que é João José dos Reis, acho que é da Universidade da Bahia, que ele falou que o negro, ele fez uma comparação, até que ele mesmo falou que era esdrúxula. Vou fazer uma comparação esdrúxula do momento, mas que eu acho que de tão esdrúxula das coisas que estão acontecendo hoje serve que o negro o negro escravo estava mais protegido do que o negro hoje na favela, porque tanto de violência, tanto de negro que morre hoje na favela, se fosse escravizado antigamente, os donos não deixariam matar, não deixariam bater, não deixariam fazer nada com os negros deles, porque eles protegeriam. Hoje não, hoje a gente é livre e pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento a gente pode tomar um tiro, a gente pode sofrer um tipo de preconceito. Ele fez essa comparação esdrúxula por tanto de mortes que acontece hoje em dia com o passado. Eu gostaria de saber o que você acha dessa comparação dele.
Achei um pouco esdrúxula mesmo, né? Porque o Senhor, ele não vai deixar o outro fazer isso, né? Porque ele já fazia. Ele não vai deixar o outro fazer porque o negro é propriedade dele. Então, né? Se esse negro é meu, quem bate nele sou eu que mato ele, eu que estupro a mulher dele, eu que forço a criancinha a trabalhar, entendeu? É a minha propriedade. Né? Agora, do lado de fora, quando a gente sai, existe uma nova forma. Na verdade, eu acho que o que mudou foi só a forma de coerção. Porque antes a gente era coagido, a gente era controlado como se fosse uma mercadoria. Agora, nós continuamos sendo controlados, só que o nosso dono não é mais uma pessoa física, né? É uma pessoa jurídica. Porque é o Estado que controla a gente. É o Estado que está determinando, é essa estrutura que está determinando quem vai viver e quem vai morrer, né? Então não é mais um CPF. Por isso que talvez tenha ficado mais complexo, né? Porque antes, você chega e você mataria, teoricamente, o seu senhor, né? O CPF. Agora você está lutando contra uma mão invisível, né? Quem são essas pessoas? É só o policial que está atirando lá em você? É muito mais, né? O para trás, é toda a formação, é o Estado, é o governo, é a ideologia. Então, assim, é muito mais difícil você identificar. Talvez por isso que, às vezes, os negros, eles têm essa dificuldade, né? Algumas pessoas, elas se blindam. Né? Elas têm essa dificuldade de identificar porque elas naturalizam. Estava conversando com uma amiga minha que, quando ela viu o ato do João Pedro, né? Ela falou assim, poxa amiga, só agora que eu me dei conta do quanto isso é absurdo, porque onde eu nasci, isso era normal, né? Quantas vezes eu já vi isso acontecendo diariamente, só que é isso, a gente se sente tão impotente, a gente acha que não vai acontecer nada, né? Que a gente segue a vida, e a intenção do Estado é o tempo todo essa mesmo, o controle do racismo perpassa por isso, com essa sensação de impotência, porque ele quer colocar o tempo todo você que você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum, além do lugar que foi colocado para você. E mesmo que você consiga, vai ser né? Eu sou um. Quem sou eu na fila do pão, né? Eu não sou ninguém. Quando, na verdade, a gente é a maioria da população. Queria deixar, inclusive, para todos uma recomendação de filme que fala perfeitamente sobre isso, só que a gente está falando de animação de criança. Vida de Inseto. Sim. Vida de Inseto é o filme perfeito para a gente falar sobre isso, que a gente fala dos gafanhotos querendo dominar as formigas e as formigas estão em maior quantidade. Só que elas não entendem, elas acham que se for competir um para um, né, óbvio que o cara ganha dela, mas elas não pensam no sentido de coletividade, ela pensa sempre no individual. E é isso que o processo faz com a gente, que o racismo faz com a gente. Ele quer sempre que a gente visualize a situação individualmente. Que visualizando individualmente, realmente, não tem como eu chegar lá. Né? Mas se a gente usar todo o coletivo, se a gente usar a maioria da população para exigir, para cobrar, para criar mecanismos, inclusive para derrubar, sabe? Nós somos muito mais potentes em questão de pessoas mesmo, de quantitativo. Então, assim, é muito importante que a gente comece a visualizar sempre a nossa luta como isso, como coletiva. Nunca como individual, mas como coletiva. Porque é através do coletivo que a gente vai conseguir caminhar para uma sociedade mais justa e mais igualitária. E aí eu peço, assim, encarecidamente, pessoas brancas que estão me ouvindo e que vão me ouvir no futuro. Precisamos de todos, inclusive de vocês, porque vocês, não vocês, né? Mas alguém começou isso tudo, que chegou em algum momento a vocês. Então, a gente precisa de todos juntos nessa luta para poder quebrar esse processo, esse sistema, essa roda de exclusão. Até porque é isso, né? Nesse momento, a população negra está sendo mais explorada e a pessoa não está sendo explorada porque ela é branca. Mas ela pode estar sendo explorada porque ela é LGBT, porque ela é pobre, porque ela é mulher, porque ela é, entendeu? Porque ela tem outro tipo de opressão. E uma hora, sempre, todos nós que não estamos naquele nicho de pequenas pessoas multibilionárias, brancas, né, no poder, né, que comanda tudo, você vai ser explorado de alguma forma. Então, quanto mais braços, melhor. Então, a gente não pode identificar, as pessoas precisam entender que
Nós precisamos, todo mundo vai precisar de todo mundo. Todo mundo sempre vai precisar de todo mundo. Então, por que não as pessoas brancas não encararem nosso questionamento desse sistema como uma coisa negativa, como uma coisa pessoal, mas sim quanto o sistema todo e inclusive, ela nos ajudando a quebrar esse sistema, ela própria será beneficiada de outras formas, porque esse sistema está atrelado a outros tipos de opressão, né? Então, quando a gente quebra um, a gente quebra os outros. Precisamos desmantelar essa estrutura e as pessoas não podem achar que é mimimi ou vitimismo. Tem que entrar junto e seguir, porque todo mundo no mesmo barco. Se afundar, todo mundo vai junto. Exatamente. Então, acho que já está acabando o nosso tempo. Eu queria agradecer a você muito, muito, muito por esse esclarecimento. E uma outra oportunidade, que esse assunto é uma coisa boa de se abordar sempre, de estar sempre martelando para não deixar a peteca cair. Porque racismo não dá. Muito obrigado. Se quiser fazer Obrigada. uma consideração. Não, eu queria agradecer muito pelo espaço, pelo convite. Acho que é fundamental esse tema, esse debate, de uma forma simples, de uma forma clara. Essa troca é importante, porque às vezes as pessoas também acham que esse debate está muito longe, né? Que é uma coisa muito de academicista, né? Que a pessoa não vai conseguir entender, que não é. Só que é uma coisa tranquila, a gente só tem que saber como que a gente vai abordar, né? Então, quanto mais espaços desse, quanto mais trocas, eu acho assim, sensacional. Queria dizer que estou à disposição aí, pode me chamar sempre que você quiser. E vamos continuar aí, seguimos juntos por um Brasil melhor, livre de racismo, mais justo, mais igualitário e que a população negra tenha o espaço que ela merece. Isso aí. Muito obrigado, tá? Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Então, galera, esse foi mais um de Papo com Cris, fazendo esclarecimento sobre racismo estrutural. Semana que vem vamos falar de rap. Então, já já vou começar a divulgação e vocês ficam ligadinhos aí, me curtam, que teremos mais novidades por aí. Valeu, galera. Beijão, abraço, boa noite.